bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou mostrar 7 ETFs americanos para quem deseja viver de renda. Lembrando que essa apresentação tem a finalidade informativa e educacional e não deve ser levada como recomendação de investimento. Então, primeiramente, é importante lembrar que essa estratégia de viver de renda por meio dos dividendos é uma estratégia muito procurada, principalmente por investidores conservadores ou de idade mais avançada, onde a valorização dos ativos não é uma prioridade, mas sim a proteção do principal e o recebimento de renda recorrente, seja por meio de juros, seja por meio de dividendos. Então é preciso conhecer os ativos que pagam renda, recorrente, seja mensal, trimestral, semestral ou mesmo anual. Né? O mais comum são os bonds, que são os títulos de renda fixa. As ações também a gente consegue receber renda por meio das ações comuns e das ações preferenciais. Os imóveis são também bastante procurados por quem deseja receber renda por meio de aluguéis. E também existem outros ativos que são híbridos ou multiativos que permitem, por diversas estratégias, receber renda recorrente. Então eu vou começar falando de um ETF bastante tradicional nos Estados Unidos, que é o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats. É um ETF de ações que investe nas aristocratas de dividendos. O que seriam esses aristocratas de dividendos? São empresas tradicionais que têm pagado dividendos contínuos e crescentes anualmente por pelo menos 25 anos. Esse ETF distribui igualmente as posições em pelo menos 40 empresas. Tá? O custo dele é de 0,35% ao ano e o yield atual é de 2,7%. No momento, essas são as maiores posições da carteira. Como a gente sabe, ele é dividido em partes iguais, só que com o passar do tempo, entre um rebalanceamento e outro, as ações que valorizam mais acabam ficando na frente em termos de exposição. Então você tem ali People's United Financial, Nucor, ExxonMobil, Cincinnati Financial, Federal Realty Trust, Caterpillar, Essex Property Trust, Chevron, Automatic Data Processing, Walgreens Boots Alliance. Então, tem algumas empresas do setor financeiro e do setor de energia que recuperaram bastante agora no início do ano e acabaram tomando uma posição importante dentro da carteira. E aqui uma comparação da evolução das aristocratas de dividendos com o SP500. Então, nesses últimos 5 anos, o SP500 acabou subindo bem mais que o ETF. Inclusive, é importante entender por quê. Porque nesses últimos anos, principalmente essa última década como um todo, as ações blue chips de tecnologia acabaram crescendo muito e acabaram levando o SP500 a bater os principais índices, particularmente o índice da Nasdaq, acabou crescendo ainda mais, justamente pelo maior peso nessas companhias. Então fica uma comparação nesse período até um pouco desonesta, mas o objetivo das aristocratas de dividendos não é uma valorização expressiva, mas sim um controle até de drawdown. Você pode ver que na queda de 2020, na queda de 2018, o ETF caiu bem menos do que o SP500. E no recebimento dos dividendos, muitas ações do SP500 importantes não distribuem dividendos. Então, preciso lembrar que você está investindo em empresas mais maduras, com crescimento menor e que distribuem mais dividendos. Outro ETF interessante para quem deseja viver de renda é o Invesco Variable Rate Preferred ETF, que é o VRP. É um ETF de ações preferenciais e ativos híbridos. Ele tem atualmente 275 ativos investidos, o custo é de 0,5% e o yield atual de 4,45%. Então você tem aqui as principais posições do ETF. Então são ações preferenciais com esses prazos de investimento e essas taxas de juros aí, principalmente de setor financeiro. Ela tem uma exposição, esse ETF na verdade tem uma exposição bastante grande no setor financeiro. E aqui uma comparação com o SP500, eu sei que é bastante injusta comparar um ETF de ações preferenciais com índice de ações comuns, mas só para você entender a dinâmica de uma ação preferencial. Você percebe que a ação preferencial ela não costuma valorizar muito, o ganho dela praticamente é todo a distribuição de dividendos. Eu tenho um vídeo inclusive mostrando o que são ações preferenciais, inclusive vou deixar o link na descrição. O ganho da ação preferencial é todo na distribuição dos dividendos, que ele tem um dividendo maior do que a ação comum e tem preferência na distribuição. Então, não vai ter muito ganho de capital, como você pode ver, a curva está bem
horizontal nesse período todo. E a queda, inclusive, ali em 2020 também foi bem menor do que das ações comuns. Então, como eu falei, quem procura esse tipo de ETF, quem procura investir em ações preferenciais, está procurando renda e não valorização do principal. Outro ETF bastante interessante é o Amplify CWP Enhanced Dividend Income, que é o DIVO. É um ETF de ações com lançamento coberto de opções. Então, ele investe em 28 ações blue chips com histórico de dividendos consistentes e faz lançamento de opções calls coberta. O custo é de 0,55% e o yield atual é de 5,61%. Aqui estão as 10 principais posições, como você pode notar, são realmente empresas blue chips. Tem United Health, Chevron, Microsoft, Visa, Johnson Johnson, McDonald's, Home Depot, Goldman Sachs, Nike, Honeywell. Então são empresas grandes, tradicionais, boas pagadoras de dividendos e somado a esses dividendos você tem os prêmios aí de lançamento de call. Né? Você vai perder eventualmente a valorização das ações, mas vai receber os prêmios das opções. E aqui nos últimos 5 anos fica bem clara essa diferença. Então, o ETF não valoriza tanto, ele é mais uma curva mais horizontal, né? Ele tem os altos e baixos dele, mas são amplitudes bem menores do que a variação do índice principal. Então, uma boa parte do ganho está na distribuição dos dividendos e não na valorização do ETF. Este outro ETF é o iShares Morningstar Multi-Asset Income, IYLD. Então, é um ETF composto aí por bonds, né, cerca de 60% da carteira, ações 20% e investimentos alternativos 20%. É um ETF de ETFs, então ele investe em outros ETFs aí da iShares. São 11 ETFs no total, o custo é de 0,63% e o yield atual é de 4,17%. São 11 ETFs, aqui estão as 10 principais posições. Então você tem ETF de Bond High Yield, ETF de ações preferenciais, ETF de treasuries longos, ETF de dividendos, de dívida de país emergente, de mortgage REITs. Então tem vários tipos de ativos que pagam dividendos ou distribuem renda ou distribuem juros, né, combinados nesse único ETF. Então, ao invés de você investir em 11 ETFs, você investe nesse que já investe nos outros indiretamente. E aqui mostrando também que não é um ETF que tem se valorizado muito. O gráfico é praticamente plano, né? Como eu falei, muito desse ETF é voltado para a distribuição, né, dos dividendos ou dos juros. Ele tem bastante alocação em bonds, então sofre aí um pouco com essa alta dos juros. Mas o que eu falei, o foco aqui é distribuição de renda, não é valorização. Né? Também na crise aí caiu menos, né? Recuperou de forma mais devagar, mas o foco está todo aí na distribuição dos rendimentos. Tá? Um outro ETF um pouquinho diferente dos anteriores é o ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats, que é o TDV. É um ETF de ações que investe em ações de tecnologia com histórico de 7 anos de crescimento de dividendos. São pelo menos 25 ações distribuídas em pesos iguais. O custo é de 0,46% e o yield atual é de 1,27%. Então é um ETF um pouco diferente, porque ele investe em empresas de tecnologia que não costumam pagar dividendos muito elevados. Então o yield aí é bem menor. Por outro lado, a tendência é que esse ETF tenha um pouco mais de valorização em termos de ganho de capital. Então aqui as 10 principais posições, tem Hewlett Packard Enterprise, HP, Cas Information System, PetMed Express, CDW, Automatic Data Processing, Mastercard, NetApp, Perspective e Paychex. Ou seja, são empresas aí de tecnologia que costumam ter um crescimento muito bom e que distribuem dividendos também. Então você tenta associar o melhor dos dois mundos, né? Empresas de tecnologia, crescimento e um pouco de dividendos também. Aqui está a comparação com o índice SP500. Como é o ETF mais novo, nós não temos os 5 anos aí de histórico, mas tem desde o início, em 2019, mostrando que o ETF, inclusive, foi capaz de superar o índice SP500. Né? Eles seguiram mais ou menos juntos até novembro do ano passado e o TDV acabou subindo mais aí a partir de novembro ou outubro.
Então, essa combinação de empresas de tecnologia que pagam dividendos, inclusive a própria distribuição de dividendos mostra que são empresas com um caixa mais confortável, né? Uma geração de caixa bem positiva, é uma empresa que tem uma situação financeira boa, um balanço mais forte, senão não estaria pagando dividendos. Hoje a gente vê muita empresa de tecnologia que queima muito caixa, né? Pagando tudo pelo crescimento. No caso aqui não, já são empresas um pouco mais maduras, né, com um balanço mais limpo, mais lucrativas e que distribuem dividendos. Então pode ser uma combinação interessante. E para compor um portfólio diversificado em setores, empresas pagadoras e não pagadoras de dividendos, pode ser uma coisa interessante. Um outro ETF interessante é esse JP Morgan Equity Premium Income, que é o JEP. É um ETF de ações que procura combinar a posição em ações large caps com a venda de opções para entregar renda mensal. Possui atualmente 99 posições, o custo é de 0,35% e o yield atual de 10,4%. Então aqui nós temos as 10 principais posições. Depois eu vou explicar o que são esses SPX aí, né? Tem o Alphabet, Microsoft, Accenture, Intuit e Target, então, que são ações blue chips aí muito conhecidas. O que são esses SPX1 a 9, 10 aí? São os chamados Equity Linked Notes. São operações estruturadas aí que combinam características de renda fixa com um prêmio pela variação do índice de ações relacionado, no caso aí o SP500. Então é um pouco parecido com uma operação estruturada, um pouco parecido com um COI. Então eles procuram combinar, né, um pouco das duas coisas aí, entre um ativo que vai pagar uma renda, mas se o índice de ações subir bastante, ele também ganha um pouco com isso. Então é um ativo híbrido que a gente chama. Então aqui mostrando o comportamento desse ETF, ele também não é um ETF muito antigo, né? Ele começou ano passado e você vê que ele realmente valorizou um pouquinho, né? Bem menos do que o SP500, mas é um ETF que paga mais de 10% de juros aí por ano. Então, mostrando que é o lançamento de opções, essas operações estruturadas aí, né? Fortalecem a distribuição de dividendos, mas por outro lado você não vai ter o ganho aí na valorização do ETF. O último ETF da lista é o Global X Super Dividend HIT ETF, que é o S-HET. É um ETF de HITs, né? Então, ele investe nos 30 HITs de maior dividend yield disponíveis no mercado mundial, sejam Equity HITs, que são os HITs de imóveis, e os Mortgage HITs, que são os HITs de dívida. Ele possui um custo de 0,58% e o yield atual é de 6,1%. Então aqui estão as 10 maiores posições atuais da carteira, né? Two Harbors Investment, Chimera Investment, são todos mortgage hits. Tem o HIR, os Smart Centers são hits canadenses. Iron Mountain também é bem conhecido. Tem o Dexus, que é um hit da Austrália. Então, alguns hits conhecidos, outros hits menores, mas todos conhecidos por pagar bastante dividendo. Essa aqui é a evolução desse HIT comparado com o SP500 nos últimos 5 anos. Então você vê que era um HIT bem estável, mas que nessa crise atual ele foi bastante afetado. Houve uma queda muito forte, muito acima do índice SP500 e ele não recuperou completamente. E eu coloquei esse ETF aqui simplesmente para mostrar o perigo de escolher os ativos pelo dividend yield. Então, são ativos que costumam ser mais arriscados ou que usam muita alavancagem. Então, principalmente nessa linha dos mortgage hits, muitos que operavam de forma alavancada tiveram problemas sérios com essa última crise. Então, acabaram não recuperando, né? Mesmo com a retomada aí parcial da economia, eles não recuperaram. Muitos hits, tanto de imóveis quanto os de hipoteca, né, que são os mortgage, recuperaram os de melhor qualidade, né? Mas qualidade você não escolhe por meio do dividend yield, você avalia a carteira, a administração, a questão da alavancagem, né? A qualidade da carteira de ativos. Então você avalia de uma outra forma. Então preciso tomar bastante cuidado quando você quer investir para renda, para não pegar a bucha simplesmente porque está pagando um yield maior. Então aqui é importante entender que você vai ter um balanço entre dividendos e valorização.
É possível ter um pouco dos dois, é possível focar mais no lado dos dividendos, é possível focar um pouco mais na valorização, mas recebendo ainda um pouco de dividendos. Então é importante entender que não é só o yield que é importante, mas a qualidade dos ativos deve estar em primeiro lugar na hora da escolha, né? Importante saber, a diversificação salva, porque existem vários tipos de crise, né? A crise lá de 2008 pegou o setor financeiro em cheio. A crise agora de 2020 pegou setores aí como de viagem, setor hoteleiro, setor de restaurantes, cinemas, uma parte que requer que a pessoa saia de casa. Então, assim, se você está diversificado entre setores diferentes, entre ativos diferentes, a crise, né, independente de qual seja, vai te afetar de uma maneira mais tranquila. Você vai poder suportar melhor uma crise, né? Claro que tem crises que acabam derrubando tudo, mas afetar o business, né, o core do negócio, não são todas as crises que afetam. Tá? É importante também fazer uma alocação de ativos, montar uma carteira que reflita o seu perfil de risco. Se você é mais conservador, coloque ativos mais conservadores, de menor risco. Se você é mais agressivo, você consegue tomar mais risco, tentar ganhar mais, mas tem que entender que no momento de queda, de crise, de estresse no mercado, a queda será maior também. E se você não está usando ainda a renda para os seus gastos pessoais, você reinveste os dividendos, que isso no longo prazo, aí contando 10, 20 anos, tem um efeito bola de neve que vai te dar um resultado bastante bom lá na frente, tá bom? Fico feliz que tenha chegado até aqui. Dê um joinha se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado dos próximos. Deixe a sua opinião nos comentários e eu deixei informações adicionais aí na descrição do vídeo. Um forte abraço!